Minha sogra me chamou de mão de vaca, jogou o anel que comprei para a filha dela na minha cara, então terminei o noivado, e o que aconteceu depois deixou todos eles sem palavras. Eu, homem de 27 anos, cresci em uma família de classe média onde estabilidade financeira não era só um objetivo, era uma necessidade. Meus pais me ensinaram o valor de economizar e levei essa lição para a vida adulta. Conheci Grace, mulher de 25 anos, há 2 anos em um churrasco promovido por um amigo em comum. Eu estava lá porque meu amigo Ita não parava de insistir para eu sair mais de casa. Não estava esperando muito, talvez um hambúrguer, algumas conversas constrangedoras e ir para casa cedo, mas então vi Grace. Ela não era do tipo que gosta de ser o centro das atenções. Estava sentada no canto do quintal, desenhando algo em um caderno. Fui até lá, perguntei o que ela estava desenhando e começamos a conversar. Ela tinha uma energia calma que era tão diferente das pessoas do tipo olhe para mim que eu já tinha conhecido. Uma coisa levou a outra e, no fim da noite, trocamos números. A gente se conectou quase que imediatamente. Grace era doce, criativa e tinha um jeito de fazer as menores coisas parecerem importantes. Ela me contava sobre seus projetos de arte favoritos, sobre como queria abrir seu próprio ateliê algum dia e todos aqueles pequenos sonhos que faziam os olhos dela brilhar. Eu adorava ouvir ela falar sobre tudo isso. Mas logo no começo, ela falou sobre a mãe. Ela é meio intensa, Grace disse uma noite enquanto jantávamos. Quão intensa? Perguntei, meio brincando, meio não. Grace suspirou. Ela só tem opiniões muito fortes sobre tudo: meu trabalho, meus amigos, minhas roupas. Mas ela tem boas intenções. Só quer que eu vá bem. Não dei muita bola na época, afinal, toda família tem suas esquisitices, certo? Mas quando conheci Linda, a mãe dela, percebi que não era só uma mãe excêntrica que se envolvia demais. Era uma verdadeira controladora. Linda foi educada na primeira vez que nos vimos, mas parecia falso, como se ela estivesse me avaliando. Perguntou sobre meu trabalho. Eu trabalho com tecnologia, onde estudei, e logo em seguida, qual é seu plano de longo prazo? Ah, eu planejo crescer no cargo, talvez abrir minha própria empresa um dia, falei tentando soar confiante. Ela levantou uma sobrancelha, olhou para Grace e disse: bom, estabilidade é importante. Grace merece alguém que possa prover. Isso me incomodou, mas deixei para lá. Grace parecia nervosa e eu não queria deixar as coisas constrangedoras. Com o tempo, comecei a perceber o quanto Linda controlava a vida de Grace. Grace sempre quis ser artista, mas Linda a empurrou para a contabilidade porque a arte não paga as contas. Grace odiava o trabalho, mas toda vez que falava em largar tudo e investir em arte, Linda fazia chantagem emocional. Depois de tudo que fiz por você, é assim que me agradece. E não era só a carreira. Linda tinha opiniões sobre tudo: as roupas de Grace, a comida, até como ela usava o cabelo. Se Grace comprava um vestido que Linda não aprovava, ela soltava comentários tipo: você acha mesmo que isso te valoriza? O que mais me incomodava era que Grace simplesmente aceitava. Nunca enfrentava a mãe, só minimizava dizendo que ela é a moda antiga, ou não é bem assim. No início, tentei ser solidário. Dizia para Grace que ela não precisava deixar a mãe controlar a vida dela, que era inteligente e capaz de fazer suas próprias escolhas. Grace assentia, agradecia, mas nada mudava. Quanto mais tempo namorávamos, mais sentia que Linda não só controlava Grace,
mas começava a influenciar nosso relacionamento também. Linda tinha um jeito de me fazer sentir que eu não era bom o bastante, mesmo sem dizer diretamente. Soltava comentários tipo: "Que bom que você está se virando", ou "Tecnologia é tão instável, não é?". Grace nunca falava nada quando a mãe dizia essas coisas, só me olhava com aquele olhar de desculpas. Eu sei que ela é difícil, mas o que posso fazer? Uma vez jantamos com os pais dela, e Linda começou a falar sobre como homens devem sempre prover e como ela era sortuda porque o pai de Grace tinha verdadeira ambição. Senti o rosto esquentar, mas Grace só ficou ali quieta, sem dizer uma palavra. Depois, perguntei: "Por que você nunca fala nada quando sua mãe age assim?" "Ela é assim mesmo", Grace respondeu. "Não vale a pena discutir." Isso me frustrava, mas não insisti demais. Eu amava Grace e achava que talvez fosse algo que a gente superaria com o tempo. Mas olhando para trás, acho que ali foi a primeira rachadura na fundação. A verdade é que o controle da Linda sobre Grace não era só um problema dela, estava virando um problema nosso. Quanto mais eu tentava ignorar, mais difícil ficava enxergar um futuro onde Linda não puxava as cordas. Ainda assim, eu tinha esperança de que as coisas melhorassem. Achei que se mostrasse para Linda o quanto eu era sério sobre Grace, ela relaxaria. Essa esperança me levou ao pedido de casamento e, no fim, a tudo o que aconteceu depois. Depois de 2 anos namorando, eu sabia que queria me casar com Grace, apesar da constante interferência da mãe. Eu amava Grace pelo que ela era: gentil, paciente, criativa. Passei meses economizando para comprar um anel. Não era uma pedra enorme de filme, mas para mim era perfeito, uma aliança de platina com um belo diamante solitário. Elegante, clássico, algo que eu sabia que Grace ia gostar. Planejei um pedido de casamento íntimo. Grace nunca gostou de gestos grandiosos, e eu queria que fosse pessoal e especial. Numa tarde de sábado, a levei ao nosso parque favorito perto do rio. Era um lugar onde íamos relaxar e tinha um banco com vista para a água. Estávamos sentados ali, falando dos planos pro fim de semana, quando resolvi agir. Tirei a caixinha do bolso e me ajoelhei. "Grace", falei, sentindo o coração disparar, "eu te amo e não imagino minha vida sem você. Quer casar comigo?" O rosto dela se iluminou. "Sim", ela disse, com lágrimas nos olhos. Ela me abraçou tão forte que quase esqueci de colocar o anel no dedo dela. Por alguns dias tudo parecia perfeito. Grace ficava olhando pro anel e sorrindo, e achei que tinha acertado em cheio. Falamos sobre os planos de casamento, algo simples, talvez ao ar livre, e comecei a achar que estávamos alinhados. Então, Grace sugeriu visitarmos os pais para dar a notícia e pedir a bênção deles. Não vou mentir, não fiquei muito animado. Linda nunca foi minha maior fã e eu sabia que ela teria algo a dizer sobre o anel, o casamento, ou ambos. Mas Grace estava tão empolgada que não quis estragar. "Vamos contar juntos", ela disse apertando minha mão. "Mamãe vai aceitar, ela só precisa ver como estamos felizes." Assenti, mesmo não convencido. Quando chegamos na casa dos pais dela, Linda estava sentada na sala com o marido, Mike. "Mike é quieto, fica na dele e não o culpo." Nos cumprimentou com um aceno de cabeça quando entramos, enquanto os olhos da Linda foram direto para a mão da Grace. "O que é isso?", Linda perguntou num tom afiado. Grace sorriu, mostrando a mão: "Estamos noivos." Por um momento, Linda não disse nada. Só ficou olhando para o anel, como se tentasse entender se era uma piada. Depois deu uma risadinha, não do tipo feliz,
mas daquelas que te fazem sentir que fez algo errado. Esse é o anel? Ela perguntou, levantando a sobrancelha. Sim, não é lindo? Disse Grace, ainda sorrindo. Linda não respondeu. Em vez disso, foi até Grace, pegou a mão dela e examinou o anel como se fosse bijuteria. É tão pequeno, disse finalmente. Você tem certeza que isso é um anel de noivado? Mãe, Grace disse, com o sorriso sumindo. Não começa. Não começa, Linda repetiu olhando para mim. Adam, você quer dizer que não conseguiu algo mais substancial para ela? Senti o maxilar travar. Esperava comentários, mas isso foi um ataque direto. Escolhi esse anel porque tem significado, disse tentando manter a calma. É elegante dentro do nosso orçamento. Não achei que o tamanho do diamante fosse o que importava. Linda soltou a mão de Grace e cruzou os braços. Um anel de noivado é para mostrar o quanto você é sério. Isso parece que você economizou demais. Mãe, Grace disse, a voz mais firme, mas Linda não parou. Só acho que Grace merece melhor. Se você não pode comprar um anel de verdade, como vai bancar um casamento, uma casa, filhos? Mike, que ficou calado até então, finalmente falou: Linda, talvez devêssemos só parabenizá-los. Linda olhou para ele com um olhar que congelava a água. Mike, só estou sendo honesta. Estamos falando do futuro da nossa filha. Respirei fundo. Eu amo a Grace e quero construir uma vida com ela. Não vou torrar todas as minhas economias em um anel quando temos um futuro para planejar. Linda riu de novo, aquele mesmo riso condescendente. Bonito discurso, Adam, mas parece desculpa. Antes que eu dissesse algo, ela pegou o anel da mesa de centro, onde Grace tinha colocado. Se isso é o melhor que você pode fazer, disse jogando de volta na mesa, então talvez você não esteja pronto para casar. O rosto da Grace ficou pálido. Mãe, por favor, disse ela com a voz embargada, mas Linda ignorou. Grace, você precisa pensar nisso. Casamento é coisa séria. Não dá para dizer sim pro primeiro cara que aparece com um anel barato. Aquilo foi o limite para mim. Levantei, mãos cerradas ao lado do corpo. Não vou ficar aqui para ser insultado. Amo a Grace, mas não vou deixar você me desrespeitar desse jeito. Linda nem se mexeu. Se você realmente quer casar com minha filha, vai ter que provar. Compre um anel de verdade. Até lá, não perca nosso tempo. Olhei para Grace, esperando que ela dissesse algo, qualquer coisa para me apoiar, mas ela só ficou ali, dividida. Adam, vamos embora, ela disse enfim, quase sussurrando. Fomos embora. O caminho até meu apartamento foi silencioso. Queria falar sobre o que aconteceu, mas não confiava em mim mesmo para não dizer algo de que me arrependesse. Quando chegamos, Grace finalmente falou: Desculpa pela minha mãe, ela só está sendo protetora. Protetora, repeti, minha voz subindo. Grace, ela chamou o anel de barato e jogou na minha cara. Isso não é proteção, é crueldade. Ela não quis dizer desse jeito, Grace desviou o olhar. Ela só tem padrões altos. Padrões altos, falei, balançando a cabeça. Ela me desrespeitou na sua frente e você não falou nada. Como vou lidar com isso pro resto da vida? Grace não respondeu, só ficou ali com cara de quem queria chorar. E pela primeira vez comecei a me perguntar se amor era suficiente para fazer isso dar certo. Depois daquele pesadelo na casa da Linda, Grace e eu ficamos em um limbo estranho.
Não falamos muito sobre o que aconteceu e, sempre que eu tocava no assunto, ela mudava de tema ou dizia: eu falo com ela depois. Dias viraram uma semana e nada mudou. Até que uma noite Grace soltou a bomba. Minha mãe acha que eu deveria ficar um tempo lá com ela. Disse hesitante, sentada no sofá. Quase engasguei com minha bebida. O quê? Por quê? Ela só quer conversar, Grace disse sem olhar para mim. Conversar? Grace, ela não quer conversar, ela quer te controlar. Grace suspirou, mexendo nas mãos. Eu sei que ela passou do ponto, mas ainda é minha mãe. Ela diz que quer nos ajudar a resolver as coisas. Ajudar, falei incrédulo. Ela acha que não sou bom o suficiente para você. Como isso ajuda? Ela só está preocupada comigo, disse Grace baixinho. Ela não quer que eu cometa um erro. Olhei para ela tentando entender. Você realmente acha que isso é uma boa ideia, Grace? Ela hesitou. Não sei. Talvez acalme ela. Talvez se eu passar um tempo com ela, ela veja o quanto você significa para mim. Ou ela vai usar esse tempo para te convencer a me deixar, falei, cada vez mais frustrado. Grace não respondeu, só ficou olhando pro chão. E percebi que ela já tinha decidido. No dia seguinte, fez as malas e foi para a casa dos pais. Disse que era só por alguns dias, mas não consegui me livrar da sensação de que Linda tinha conseguido exatamente o que queria. No começo, Grace me mandava mensagens como se tudo estivesse bem. Mamãe está sendo legal, escreveu uma noite. Ela não falou do anel nem da briga. Eu não acreditei nem por um segundo. Linda podia ser muita coisa, menos alguém que deixa passar. E logo as mensagens de Grace mudaram de tom. Continuava educada, mas estava distante. Quando eu perguntava como estavam as coisas, ela respondia: mamãe só está preocupada com a gente ou ela acha que precisamos de mais tempo para pensar. O que mais me incomodava não era só a interferência da Linda, era Grace aceitar tudo. Sabia que, no fundo, ela não concordava com a mãe, mas nunca rebatia. Parecia que Linda tinha uma coleira invisível nela e, por mais que Grace quisesse se libertar, não conseguia. Uma noite, Grace me ligou da casa dos pais. Ela parecia nervosa, como se não quisesse ter aquela conversa. Adam, começou, mamãe acha que deveríamos ir mais devagar. Claro que acha, respondi amargo. O que exatamente significa ir mais devagar? Ela acha que fomos rápido demais no noivado, disse Grace. Acha que talvez devêssemos dar um tempo e ver se estamos prontos mesmo para casar. Senti o estômago despencar. Grace, é isso que você quer ou é só sua mãe falando? Ela hesitou. Eu não sei. Acho que precisamos de um tempo. As coisas têm sido tão estressantes. Eu só. Não sei. É claro que estão estressantes, falei tentando manter a calma. Sua mãe está mexendo em tudo desde o dia em que pedi você em casamento. E em vez de botar limites, você faz tudo o que ela manda. Isso não é justo, Grace disse, a voz trêmula. Ela só quer me proteger. Proteger de quê? Rebati. De ser feliz? De ter uma vida fora do controle dela. Grace ficou quieta. Depois de uma longa pausa, disse: eu só preciso de mais tempo para pensar. Não acreditei no que ouvia. Tudo bem, disse finalmente. Os dias seguintes foram silenciosos. Grace quase não mandava mensagem, e quando mandava era curta e vaga.
Senti a distância crescendo entre nós e sabia que Linda estava por trás. Uma noite, recebi uma ligação do Ethan, o mesmo amigo que me apresentou a Grace. Ele soube da briga por uma amiga da Grace. Cara, odeio dizer isso, Ethan disse, mas parece que a mãe dela está sabotando tudo. Nem me fala, respondi. O que você vai fazer? Perguntou ele. Não sei, admiti. Amo a Grace, mas não dá para ficar lutando contra a mãe dela pelo controle do relacionamento. E nem a Grace está me defendendo. Ethan ficou em silêncio um momento. Você precisa descobrir se a Grace realmente está do seu lado. Se não está, qual o sentido? Ele estava certo, mas não era tão simples. Queria acreditar que Grace ia perceber o que a mãe estava fazendo e finalmente se posicionar, mas quanto mais ela ficava na casa dos pais, menos eu acreditava nisso. Poucos dias depois, Grace me ligou de novo. Quando finalmente falou, a voz era baixa. Não sei se fiz a coisa certa dando um tempo. Eu só não sei o que fazer. Suas palavras me atingiram mais do que eu esperava. Grace não sabia o que fazer porque a vida toda foi mandada. Linda decidiu cada grande passo por ela, e agora, quando realmente importava, Grace não conseguia se libertar. Grace, falei com a voz mais suave, eu te amo, mas não posso me casar com alguém que deixa a mãe controlar a própria vida. Preciso que você escolha, eu ou ela. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Preciso de tempo, ela finalmente disse. Pode levar o tempo que quiser, mas não espere que eu fique esperando enquanto sua mãe decide nosso relacionamento. Desligamos, e fiquei olhando pro celular me perguntando se aquilo era o fim. Mas, no fundo, já sabia a verdade. Linda já tinha acabado com tudo. Uma semana depois de Grace dizer que precisava de tempo, cheguei ao meu limite. O silêncio entre nós ficou tão longo que parecia que nem éramos mais um casal. A cada dia, eu só pensava em como Linda tinha tomado conta de tudo. Grace já não era a mulher por quem me apaixonei, era só um fantoche, com Linda puxando as cordas. Então Grace mandou mensagem: podemos conversar hoje à noite? Mamãe acha que devíamos todos sentar e resolver isso. Fiquei parado olhando pro celular, pasmo com a audácia da Linda de se enfiar numa conversa que devia ser só entre Grace e eu. Respondi: isso não é sobre sua mãe, é sobre nós. Eu vou aí, mas só porque preciso dizer o que penso. Naquela noite, fui à casa dos pais dela, sentindo raiva e derrota ao mesmo tempo. Não sabia o que esperar, mas tinha certeza de uma coisa: não ia deixar Linda falar comigo como antes. Quando cheguei, Grace estava na porta, nervosa, torcendo as mãos. Obrigada por vir, disse baixo. Vamos logo com isso, respondi, entrando na sala. Linda estava sentada no sofá como se fosse dona do mundo, com o Mike do lado, parecendo querer estar em qualquer outro lugar. Grace sentou ao lado da mãe, me deixando a poltrona do outro lado. Parecia entrevista de emprego, e eu já sabia que não ia ser contratado. Linda começou: Adam, que bom que você veio. Esses dias foram estressantes para Grace e queremos garantir que ela está tomando as decisões certas para o futuro. Cerrei os dentes. Isso não é sobre o futuro da Grace, é sobre você controlar a vida dela. O sorriso de Linda não mudou, mas o tom ficou mais afiado. Sou mãe dela. É meu trabalho cuidar da filha. E o meu trabalho como noivo, não conta? Ou não conta porque não comprei um anel à sua altura? Grace se encolheu, mas não disse nada. Linda, porém, se inclinou para frente, pronta para atacar. Não é o tamanho do anel, Ada.
É o que ele representa. Um homem que não investe num anel de verdade claramente não leva o casamento a sério. Ri, mas sem humor, quer dizer, um homem que não se endivida para te impressionar? Porque é disso que se trata, não é? Você quer que eu prove para você, não para Grace. Linda não negou. Se vai casar com minha filha, precisa mostrar que é capaz de dar a vida que ela merece. E quanto ao que Grace quer? Perguntei olhando para ela. Você se importa? Grace tentou falar, mas Linda a cortou. Claro que me importo. Por isso estou aqui, para orientá-la. Orientar, falei, minha voz subindo. Linda, você não orienta, você controla. E Grace, você deixa. Deixa ela mandar em tudo, até no nosso relacionamento. Grace finalmente falou, a voz trêmula, eu só não quero magoá-la. E quanto a me magoar, perguntei. Meus sentimentos não importam? Ou é só para deixar sua mãe feliz? Adam, não é tão simples, Grace disse, chorando. É sim, falei. Ou você quer casar comigo, ou não. E se quer, precisa enfrentar ela. Linda deu uma risada curta. Você está dando ultimato. Engraçado, agindo como se estivesse fazendo um favor para ela ao casar. Não é ultimato, respondi olhando Linda nos olhos. É uma escolha. Ou ela escolhe a mim e o futuro da gente, ou escolhe continuar sob seu comando. Mas não vou mais fazer parte desse ciclo tóxico. O silêncio tomou conta. Mike parecia querer se esconder debaixo do sofá e Grace estava à beira de desmoronar. Linda, por outro lado, continuou calma. Grace, ela disse olhando para a filha, você precisa pensar com cuidado. Casamento é uma decisão séria, e está claro que Ada não está disposto a ceder. Para de falar por ela, gritei. Grace, essa decisão é sua. O que você quer? Grace olhou para mim, depois para a mãe, depois de novo para mim. Os lábios tremeram quando disse, eu não sei. Essas 3 palavras me atingiram mais do que esperava. Percebi que Grace não ia me escolher, não porque não me amasse, mas porque não sabia como enfrentar a mãe. Acho que terminamos aqui, falei, levantando. Grace, eu te amo, mas não posso lutar sozinho. Você precisa descobrir o que quer de verdade, sem sua mãe dizendo o que pensar. Adam, espera, Grace disse segurando meu braço. Eu só preciso de mais tempo. Balancei a cabeça. Você teve tempo, Grace. E tudo o que aconteceu foi nos afastar ainda mais. Linda levantou com expressão de vitória. Bem, se está indo embora, não espere voltar aqui depois quando perceber que errou. Olhei para ela, a voz firme. O único erro foi achar que conseguiria o amor da Grace sem sua interferência. Cansei desse jogo, Linda. Espero que um dia Grace perceba o quanto você destruiu. Saí sem olhar para trás, o coração pesado, mas a cabeça tranquila. Pela primeira vez em semanas, senti que retomava o controle da minha vida. Na manhã seguinte, o celular começou a apitar. Grace mandou uma mensagem longa pedindo desculpas, mas não era o tipo de desculpa que eu precisava. Era cheia de desculpas. Desculpa se você se sentiu assim. Mamãe não quis ser dura, só preciso de tempo para ela entender nosso lado. Nosso lado? Não havia nós naquela sala ontem. Era eu contra a mãe dela, com Grace assistindo. Não respondi na hora, nem sabia o que dizer. Parte de mim queria dizer para ela parar de tentar consertar as coisas se não estivesse disposta a lutar.
Outra parte só não queria mais lidar com isso. À tarde, Grace ligou. Deixei tocar. Ela deixou recado, a voz trêmula: Adam, por favor, me liga, quero falar sobre ontem. Sei que foi tenso, mas a gente pode resolver, eu sei que podemos. Mas será que podíamos? Toda vez que lembrava da noite anterior, tudo que eu via era o silêncio dela. Eu me defendi nós dois, e ela ficou só olhando, deixando a mãe ditar as regras do nosso relacionamento. Os dias seguintes passaram voando. Grace continuou tentando contato, ora se desculpando, ora justificando o comportamento da mãe. Mamãe só quer o melhor para mim, ela sempre foi assim, uma hora ela aceita. Mas eu não acreditava. Linda não ia mudar. Ela passou a vida inteira controlando Grace e Grace deixava, porque era mais fácil do que confrontar. Uma noite Ethan foi me visitar. Ouviu pedaços do que aconteceu por amigos e queria ouvir tudo. Você realmente terminou o noivado? Ele perguntou jogando no meu sofá. Sim, respondi, oferecendo uma cerveja. Não dava mais. A mãe dela estava no comando e Grace nem tentava mudar. Ethan levantou a sobrancelha. Tem certeza de que Grace não só ficou em choque? Talvez só precisasse de mais tempo para entender. Mas é aí que está, falei sentando à frente dele. Isso não é novo, a mãe dela sempre foi assim e Grace sempre deixou. Não enfrenta, nem tenta. Como vou casar com alguém que não me defende nem se defende? Ita assentiu devagar. É complicado, mas você acha mesmo que acabou? Vocês eram firmes antes disso tudo. Será que éramos? Perguntei. Ou eu só ignorava os sinais porque amava ela? Ele não soube responder, e eu também não. Dias depois começaram os boatos. Uma amiga minha, Sarah, que também era amiga da Grace, me ligou. Você sabe que a Linda anda falando de você, né? Disse, em tom confidencial. Claro que sei, respondi, revirando os olhos. O que ela inventou agora? Ela anda dizendo que você é mão de vaca, que envergonhou a família saindo do noivado, que você é um perdedor que fugiu porque não aguentou a pressão. Ri, mas não era engraçado. Claro, né? Linda não consegue aceitar que alguém enfrentou ela, tem que me pintar como vilão. Para falar a verdade, muita gente percebe, Sarah disse. Todo mundo sabe como a Linda é controladora. Mas achei bom te avisar. Valeu, Sarah, agradeci. Desliguei sentindo raiva e cansaço. Linda não só destruía a vida da Grace, mas tentava destruir a minha também. Mas, quanto mais pensava, menos me importava. Que ela falasse. Não ia gastar energia lutando uma guerra da qual já tinha saído. Uma semana depois, Grace apareceu de surpresa no meu apartamento. Quando abri a porta, parecia que ela tinha chorado. Podemos conversar? Perguntou, a voz baixa. Deixei ela entrar. Sentou no sofá, as mãos apertadas no colo, como se fossem escapar. Desculpa, disse, depois de um longo silêncio. Desculpa por não te defender. Sei que deveria, mas é tão difícil com a minha mãe. Eu entendo, falei sentando na frente dela. Mas Grace, isso não é só sobre sua mãe, é sobre a gente. Preciso de uma parceira que me apoie, e naquela noite você não a apoiou. Eu sei, ela disse, chorando. Eu sei que te decepcionei, mas te amo, Adam. Não quero te perder. Também te amo, falei suave, mas amor não basta se você não luta pela gente. Sua mãe sempre vai estar no meio,
E se você não enfrenta agora, como vai enfrentar quando casarmos, tivermos filhos? Grace não respondeu. Só chorou. Grace, falei gentil, olha de verdade para essa situação, não só por mim, mas por você. Você quer viver o resto da vida à sombra da sua mãe? Ela assentiu devagar. Eu sei que você tem razão, disse, mas não sei como mudar. Você precisa descobrir, falei. Não posso fazer isso por você. Ela foi embora naquela noite e eu sabia que era a última vez que nos víamos como casal. Linda tentou contato uma vez, mandando mensagem. Se você só pedir desculpa, todo mundo pode superar isso. Apaguei sem responder. Depois que terminei com Grace e Linda, não esperava ouvir falar delas. Achei que tinha fechado esse capítulo de vez. Mas a vida dá um jeito de te manter conectado ao que você tenta esquecer. Algumas semanas depois de devolver o anel de noivado, Sarah ligou de novo. Você não vai acreditar no que a Linda está aprontando, disse ao telefone. Suspirei cansado só de ouvir o nome da Linda. O que foi agora? Ela está tentando arranjar um pretendente rico para Grace. Um cara que conheceu num evento beneficente, mais velho, bem de vida. Faz sentido, falei amargo. O sonho da Linda, um cara rico que não liga para nada além de dinheiro. Sarah baixou a voz como se Grace pudesse ouvir. Grace não quer, disse para Linda que não vai nem conhecer o cara, mas você sabe como ela é. Não aceita um não. Não me surpreendeu. Linda sempre tratou a vida da filha como tabuleiro de xadrez e Grace era só mais uma peça. Um mês depois, encontrei Ethan na academia. Ele comentou que Grace tinha saído da casa dos pais. Como assim? Perguntei, largando os pesos. Linda expulsou ela, Ethan contou. Não acredito. Expulsou por quê? Grace finalmente bateu o pé quanto ao pretendente rico. Recusou até encontrar o cara. Linda surtou e disse que, se ela não fosse obedecer, não era mais bem-vinda em casa. Nossa, falei balançando a cabeça. Eu já sabia que a Linda era controladora, mas isso é demais. Ethan deu de ombros. Na real, talvez tenha sido melhor para Grace. Agora ela vai ter que se virar sozinha, sem a Linda vigiando. Quis concordar, mas uma parte de mim ficou com pena da Grace. Ela passou a vida tentando agradar a mãe, só para ser descartada quando não serviu mais aos planos dela. Nas semanas seguintes, fui ouvindo pedaços da nova vida da Grace por amigos em comum. Ela tinha alugado um apartamento pequeno no centro e procurava emprego, finalmente na área de arte. Mas não estava sendo fácil. Linda não tinha desistido de atrapalhar, andava falando mal da filha para a família e amigos, dizendo que fiz tudo por ela e é assim que ela me paga. Uma prima da Grace me disse que Linda tentou cortar todo apoio financeiro, achando que, se Grace passasse necessidade, voltaria de joelhos. Isso era a cara da Linda, usar dinheiro como coleira para tentar puxar Grace de volta. Mas, pelo que ouvi, Grace não cedeu. Estava fazendo bicos, vendendo arte online, dando um jeito de se virar. Um dia, recebi uma mensagem dela. Meu coração disparou ao ver o nome dela depois de semanas. A mensagem: Oi, podemos conversar? Preciso muito de alguém agora. Fiquei parado sem saber o que responder, mas acabei respondendo. O que aconteceu? Ela ligou quase na hora, a voz trêmula. Adam, desculpa por tudo. Você estava certo sobre a minha mãe. Ela está impossível. Me expulsou porque não quis conhecer o cara que quer arrumar para mim. Suspirei.
sentindo a velha mistura de frustração e pena. Grace, sinto muito por isso, mas não sei o que você espera de mim. Eu te avisei que isso ia acontecer se você não enfrentasse ela. Eu sei, disse rápido, a voz falhando. Eu sei que errei e devia ter te defendido, mas estou tentando arrumar minha vida agora. Só preciso de alguém para conversar. Grace, falei tentando manter o tom neutro. Fico feliz que esteja vendo o problema, mas você não me escolheu quando era importante. Deixou sua mãe me afastar. Não posso ser quem junta os pedaços agora. Ela ficou em silêncio, depois disse, entendo. Só não sei para quem mais pedir ajuda. Doeu ouvir aquilo. Eu quis ser a pessoa dela por tanto tempo, mas agora era tarde demais. Você vai conseguir, falei suave. Você é mais forte do que imagina, mas precisa fazer isso sozinha. Alguns meses depois, ouvi pelos amigos que Linda finalmente tinha parado de tentar controlar a vida da Grace, ou pelo menos diminuiu. Grace ficou sem contato com a mãe por um tempo, o que imagino que tenha sido o choque que Linda precisava. Mas, mesmo que ela tentasse consertar as coisas, duvido que o relacionamento das duas seja o mesmo. Quanto a mim, segui em frente. Não estou namorando sério ainda, mas estou aproveitando para descobrir o que quero em uma parceira. Uma coisa é certa, não vou mais aceitar alguém que deixe terceiros mandarem na vida dela. Olhando para trás, não me arrependo de terminar o noivado. Não foi fácil, mas foi o certo. Grace precisava se libertar da mãe, e eu não podia fazer isso por ela. Ela precisava fazer sozinha, no tempo dela.